E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, Bom esse dia! é o Eu, Você e as Circunstâncias, e hoje eu tô aqui do lado com a Cláudia Pereira, que está lá na Nova Zelândia. Então a gente continua pela Nova Zelândia. Semana passada foi o episódio do Paulo, e hoje nós trouxemos a Cláudia, que vai nos acrescentar um monte, porque ela está do outro lado dessa história. Apesar de também ter feito a mesma coisa, ela vai contar para a gente, mas hoje ela mais do que ter mudado de país e mudado de vida, ela ajuda pessoas que querem fazer a mesma coisa, não é isso, Cláudia? É isso mesmo. Bom dia daqui da Nova Zelândia. Bom dia, Wesley. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, contando um pouquinho da minha história e de tudo que eu venho desenvolvendo aqui na Nova Zelândia, nessa jornada de imigração. Muito obrigada pelo convite e poder estar participando aqui. Eu que agradeço. Cláudia, eu tenho começado com quase todo mundo com a mesma pergunta, porque eu acho que é uma curiosidade de quase todo mundo, assim. Às vezes você vai lembrar, às vezes não, mas enfim. Você lembra qual foi o momento onde você estava, que você estava pensando, o momento que você falou, eu vou embora? Você lembra desse momento? É lógico que é maior do que um momento, mas você lembra desse momento? Eu lembro muito bem, e quando eu conto a minha história, as pessoas falam assim: não, você não fez dessa maneira. Claro que tudo começa com sonhos, com as coisas que a gente entende que é importante para a nossa vida, e alguns desejos e tudo mais. Então, eu sempre tive o desejo de ir para a Inglaterra. Eu sempre queria conhecer Londres, e meus amigos de faculdade todos tinham ido para a Inglaterra, é, mas algumas circunstâncias da vida me fizeram ficar com medo de ir para a Inglaterra, por comentários externos falando: Londres é muito cheio, Londres é muito grande, as pessoas são mal educadas e você não vai se adaptar. E eu fiquei com medo e desisti. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa aqui da Nova Zelândia, uma brasileira também, que na época visitou a minha casa quando eu morava em Belo Horizonte, e ela me fez o convite para vir conhecer a Nova Zelândia, mas a coisa ficou muito vaga, eu não sabia onde ficava a Nova Zelândia, eu nem entendia muito bem se falava inglês ou não aqui, então eu era completamente ignorante no assunto. Mas aqui ficou aquele desejo, aquela sementinha lá atrás na cabeça. E um dia eu trabalhava na Oi de Belo Horizonte, na Afonso Pena. Eu indo para o trabalho, eu vi uma placa de uma agência de viagens, né, que tem em Belo Horizonte, também trabalha com intercâmbio. E eu parei meu carro, eu estava indo para o trabalho na Avenida Bandeirantes de Belo Horizonte. Eu parei o meu carro, o rapaz estava abrindo a loja de intercâmbio e eu perguntei para ele: eu gostaria de saber o orçamento de intercâmbio para Nova Zelândia, para 6 meses de curso de inglês, acomodação, passagem. Aí era muito cedo ainda, ele olhou para mim e falou: você quer que eu te mande por e-mail? Eu falei: não, eu quero fechar agora, porque se eu não fechar agora, eu vou desistir outra vez. Eu não quero desistir dessa vez. E eu me lembro que ele ainda me olhava bem assustado, assim, porque ninguém compra um intercâmbio assim como você entra lá na padaria e compra pão. E eu estava literalmente fazendo essa situação, né? E aí eu queria comprar um pacote de 6 meses, na época eu tinha 32 anos de idade. O rapaz falou que não seria interessante eu aplicar um visto de estudante naquela época, porque eu poderia ter um visto negado, já por conta da minha idade. E eu falei: ok, você sabe melhor do que eu, então o que podemos fazer? E aí, na época, ele me sugeriu vir com um pacote menor de 3 meses, e vim como turista. E assim eu fiz. Eu vim com um pacote para estudar 3 meses, com acomodação e passagem aérea, mas, voltando à pergunta, foi exatamente naquele dia que eu tive assim, um basta, que eu estava cansada daquela minha rotina de trabalho, daquela minha loucura, né, de agenda que eu tinha no Brasil, e eu resolvi arriscar ali naquele dia e decidi vir para Nova Zelândia sem saber absolutamente nada sobre o país. Eu lembro que eu cheguei em casa com os documentos e apresentei para outra parte dizendo: estou indo para Nova Zelândia, não quero saber uma palavra sobre o país, eu quero aprender tudo quando eu chegar lá, inclusive inglês, né, gente? Porque eu não falava nada de inglês, era zero inglês. Coragem. Isso foi em que ano, Cláudia?
Foi em 2007. Isso foi. Sete. Eu comprei o meu pacote mais ou menos em julho de 2007 e cheguei aqui em setembro de 2007. Meu Deus, 2 meses. Foram 2 meses entre uma coisa e outra. E aí Sim. você foi como turista e ficou. Aí você já foi mudando teus vistos e ficou. Você não chegou a voltar e depois ir de novo, não. Então, eu precisei voltar porque eu tinha algumas coisas ainda pendentes no Brasil para resolver, né? Então, eu tinha trabalho, eu tinha uma outra relação, então todas essas coisas tinham que terminar para que eu Uhum. pudesse realmente vir iniciar a minha nova jornada. Então, foi um período de 6 meses de retorno ao Brasil, de estadia, para que eu pudesse organizar tudo e voltar para a Nova Zelândia já com o projeto de ficar aqui, de me estabelecer aqui. E aí eu vim com visto de estudante maior, com permissão de trabalho, part-time, né, que a gente fala, e aí sim consegui ir me estabelecendo. Porque o inglês era zero, e os 3 primeiros meses que eu passei aqui, aprender inglês na vida adulta não é uma tarefa fácil, então exige bastante dedicação, e em 3 meses eu vi que não era suficiente para chegar no nível que eu gostaria. Então foi bastante ali investimento de tempo, de energia e realmente querer chegar no objetivo que era a imigração. Né? E tudo muito rápido, né? E aí você chegou sozinha ou você já tinha uma pessoa aí quando você foi, ou você chegou sozinha? Cheguei Aí você chegou sozinha, eu sozinha do outro lado do mundo, sem falar a língua, e aí me conta assim, primeira impressão. Primeira impressão sempre é complicado, porque eu sei que a primeira impressão é aquele deslumbre, né? Tudo é legal, tudo é novidade, né? Mas quando caiu a ficha, vamos pular a primeira impressão, quando caiu a ficha, assim, como foi, assim? Então, da primeira vez, existia um pouco de medo, porque eu ainda estava saindo do Brasil. E a sensação que eu tinha é que aqui poderia ser muito parecido com o Brasil. Eu lembro que eu cheguei por volta de 5 horas da manhã, até que eu cheguei na minha acomodação, ah, era umas 6 horas da manhã, e naquele dia eu já saí. Eu queria ligar para as pessoas no Brasil para falar que eu já tinha chegado e que estava tudo certo. E aí eu entrei numa rua famosa aqui da cidade de Auckland, que se chama Key Road. E essa é uma das avenidas da cidade mais curtas que tem. Ela é bem exótica. Seria, por exemplo, como a Afonso Pena no Brasil, talvez a Avenida Paulista de São Paulo, coisas desse tipo, mas é uma avenida bem exótica, que onde tem gente esquisita, tem gente louca, tem drag queen, tem prostitutas, tem tudo. E eu cheguei naquela rua sem saber inglês e onde que tinha esse tipo de perfil. E aí eu fiquei com muito medo na época. E eu fui morar num apartamento muito alto, num prédio muito alto, que me chamou a atenção também, porque foi assim, as paredes aqui na Nova Zelândia são todas feitas de madeira. E é tudo muito oco, você bate é oco. E no Brasil estava numa época de muitas balas perdidas, né? Então tinha, as pessoas eram mortas aleatoriamente porque tinha uma bala perdida. E quando eu me dei conta que o prédio que eu estava morando era desse tipo de papel machê, eu fiquei com muito medo, porque eu achei que a qualquer momento ia ter uma bala perdida aqui também e eu podia ser morta, né? Mas não, até que eu entendi que Nova Zelândia é um país absolutamente seguro em comparação com tudo de todas as realidades que a gente tem no Brasil e que aqui não ia acontecer comigo. Levaram alguns dias para poder cair a ficha, de poder sair na rua olhando no celular, de poder esquecer onde que é o ponto de ônibus e o motorista lembrar que você pega aquele ônibus todos os dias e te lembrar e te acordar. Essa é uma situação bem legal que eu gostaria de contar. Eu, eu estudava à noite, de 2 da tarde até 6:30 da noite, e eu trabalhava de manhã, que era o que o meu visto permitia. Eu pegava um ônibus todos os dias no mesmo lugar e parava no mesmo lugar. E aí teve um dia que eu adormeci no ônibus, eu estava cansada e eu adormeci. E aí o motorista parou o ônibus, ele desceu, foi lá atrás, me cutucou e falou: Hey, here's your bus stop. Eu acordei, tipo assim, né? Aí você começa a falar em português, inglês, aquela coisa misturada. Então, essa gentileza é muito gratificante, porque, assim,
nem eu tinha percebido que era o mesmo motorista todos os dias, só que ele tinha percebido que eu subia naquele ônibus todos os dias e eu parava num determinado lugar. E ele fez questão de vir e me auxiliar nessa jornada ali, né? E a Nova Zelândia tem essa questão que faz com que as pessoas se apaixonem, porque ela é meio mágico, assim, é tudo muito lindo, é tudo muito organizado, é tudo muito limpo, e essa cordialidade das pessoas faz com que você se sinta em casa e acolhido. Mesmo que você não fale o inglês, que era o meu caso, porque eu tinha que escrever bilhetinhos. Na época que eu vim, não tinha celular, smartphone como a gente tem hoje. Na época era tudo traduzir no computador, escrever ou imprimir, se você tivesse impressora, e levar para os lugares que você ia, levar o dicionário. Eu tenho um dicionário de papel que eu carrego ainda de lembrança comigo. Então, assim, é muita coisa. A Nova Zelândia, assim, ela te oferece essa sensação de estar indo por um lugar novo, mas você chega aqui, você é acolhido de uma maneira surpreendente e as pessoas se apaixonam. Eu digo que, assim, 99% das pessoas que vêm para cá, eles querem ficar ou pelo menos voltar outras vezes. Isso na conversa com o Paulo ficou bem evidente. Eu estou quase que num bloco das good vibes, porque antes de vocês eu estou falando com o pessoal do Canadá. Então qual que eu juntei praticamente os dois pedaços do mundo das pessoas mais gente boa que eu acho que tem. Mas o que eu queria te perguntar assim, aí qual foi o teu primeiro trabalho aí? Você já começou com o que você está fazendo ou você teve outras? Me conta um pouco aí do profissional, como é que foi a jornada até aí. Então, essa é uma realidade muito dura, mas também muito interessante para todo mundo que um dia gostaria de emigrar para qualquer lugar do mundo, tem que falar uma outra língua. Não importa qual a sua condição financeira, o seu status, a sua formação acadêmica no Brasil, você indo para um lugar onde que você não domina a língua daquele país, você vai virar peão, você vai para chão de fábrica mesmo. E na época, tinha algumas coisas que, assim, hoje sendo educadora, né, agente educacional aqui na Nova Zelândia, lidando com um estrangeiro que quer vir para cá, eu dou muito essa referência e dicas de como se adaptar aqui e não ter vergonha de fazer atividades menos qualificadas do que fazer no Brasil. Eu lembro que na época, como meu inglês era inexistente, não era nem ruim, era inexistente, eu fiquei com muito medo de trabalhar em bares, restaurantes, o que é uma oportunidade fantástica para desenvolver o inglês, porque ali você tem um vocabulário rico de pessoas do mundo inteiro, nativos, estrangeiros, para praticar o inglês, em conversas no que a gente fala ali de short talk, né? Então você consegue conversar, montar frases aos poucos, decora o menu e tudo mais. Só que eu não fui trabalhar em restaurante. Na época, eu consegui um trabalho em uma fábrica, que era uma finalizadora de gráfica, então era um serviço completamente manual, onde eu não precisava falar ou entender, eu só precisava olhar para as mãos das outras pessoas e copiar. Então, era um serviço bem básico, que era montar caixinhas, colocar adesivo, fechar tampinhas. Então, era uma coisa muito manual e você não precisava pensar. Então, assim, eu costumo dizer, nesse processo você precisa emborrecer para depois você voltar a fazer o que você fazia antes. Mas nesse processo de emborrecer, ele é muito gratificante. Acredite ou não, porque é um momento que te dá espaço para pensar em tudo que você quer, porque você, numa vida no Brasil, você é tão busy, você é tão ocupado com tudo, trabalho, a rotina de estudo, que a gente estuda feito louco no Brasil, e se tem filho, tem a rotina das crianças, então é muita coisa. Quando você vem para cá, que você tem que voltar para as atividades manuais, te sobra tempo para pensar o que você quer fazer no futuro, o que você realmente gosta de fazer, porque muitas vezes a gente nem tem tempo para isso. Então, imigrar, seja para lá, para onde for, você se dá a oportunidade de se redescobrir. E muitas vezes você pode, dentro dessa jornada imigratória, você descobrir que você gosta de fazer outra coisa e não ser um advogado, não ser um fisioterapeuta. Você quer fazer outras coisas. Eu tenho, nesse meu universo de trabalhar com inúmeras profissões do Brasil, profissionais do Brasil,
eu digo que assim, a mudança de carreira ela é gigante. As pessoas se transformam quando elas conseguem realmente parar e pensar no que elas vão querer para a vida dela, para o resto da vida delas. Cláudia, me fala uma coisa, até porque nos episódios anteriores eu acho que faltou um pouco isso. Você trabalhou, então, ali no chão da fábrica mesmo, né? Você teve essa experiência. Sim. Quantas horas por dia você trabalhava aí? Sim. Então, com o visto de estudante, você tem algumas restrições, então você não pode trabalhar muitas horas. Então, eu trabalhava 20 horas semanais, o que dá ali 4 horas por dia. Então, eu trabalhava às vezes de 6 da manhã até lá pelo 6 da manhã, não, mentira. Eu saía de casa às 6 da manhã, começava às 7, tipo 11 horas, 11 e meia, meio-dia, eu já estava saindo do trabalho. Aqui na Nova Zelândia, a regra de trabalho ela é bem flexível em todos os setores. Então, por exemplo, é muito comum você começar às 7 da manhã e parar às 3 da tarde. Os horários de almoço geralmente são 30 minutos só. Você não tem aquelas 2 horas de almoço que dá para tirar uma soneca no Brasil. Ah, então, você tem 15 minutos de intervalo de manhã, tem meia hora de almoço, mais 15 minutinhos no final, no meio da tarde. E esse é o horário flexível da Nova Zelândia. Então, se você começa às 9, você vai terminar às 5. Ah, mas as pessoas não fazem hora extra aí, Cláudio? Faz. Todo mundo faz hora extra em algum momento de urgência, de necessidade. Mas não é aquela obrigatoriedade de forçar você a ter que fazer hora extra, mesmo quando você não quer. Você tem que se abdicar da sua vida para fazer tudo que a empresa está querendo. Uma outra coisa que é bem surpreendente no perfil da Nova Zelândia, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, eles já te perguntam ali naquela entrevista se você tem férias agendadas. E muitas vezes, se é no Brasil, a gente fica com medo de falar que tem férias agendadas. É muito mais fácil a gente cancelar as férias, porque a gente quer a vaga de trabalho, porque não vai encaixar no que a empresa está querendo. Aqui não. Aqui eles vão falar, ok, você tem férias programadas? Sim, tenho. Ah, não tem problema. Eles vão anotar lá na agenda de que naquele dia, naqueles dias, você não vai estar trabalhando. Eles vão precisar repor você naquele lugar. E é assim, simples, não tem problema. Você não tem que sair cancelando a sua vida por conta de um trabalho novo, entendeu? Interessante. E daí E você sai disso e aí hoje eu não sei o quanto tempo levou entre isso e você hoje trabalhar com o que você faz. Eu não quero atalhar a história porque quero que você conte a história. sim, O que é esse caminho de sair, de chegar aí sem falar a língua? E eu só vou reforçar o que você disse, porque eu sei que eu já falei isso em outros episódios, mas enfim, alguns vê esse, não vê o outro, enfim, não tem problema. Eu acho esse o maior desafio. Quando você chega num lugar que você não fala a língua, porque você foi perfeita no que você disse. Você emburrece. Por quê? Porque você não tem capacidade de expressar o que você sabe. Então, você vira uma pessoa, todo mundo olha para promessa. você como uma pessoa que, Ah, não. né? Porque você não tem a capacidade, e aí, mesmo quando você tem um inglês razoável para o Brasil, você chega num lugar novo, você não consegue ter discussões filosóficas, políticas, econômicas, então você fica naquela conversinha que é muito estreita, né? Então isso, para mim, quando eu olho de fora, assim, eu acho um maior desafio, porque um amigo meu que a gente conversou que está lá na Flórida, ele usou a expressão assim: é como se você quebrasse um vaso e tivesse que fazer outro. As peças vão ajudar a montar, mas vai ser outro vaso, não vai ser mais o mesmo vaso. É como se fosse isso. E eu acho perfeita a definição. Mas me conta então, como que você saiu disso para chegar onde você está hoje? Primeiro, quanto tempo levou esse processo? Não é um processo que acontece da noite para o dia. Claro, desde que assim, a Nova Zelândia ela oferece um leque ali de opções para as pessoas que querem imigrar. Existem listas de demandas se você quer vir imigrar, existem caminhos mais rápidos do que foi o meu. No meu, ele foi mais demorado por vários motivos. Primeiro, eu precisava aprender o inglês. Então, eu poderia ser o presidente da República que eu não iria me dar bem aqui sem ter o inglês.
Então, eu precisei fazer essa maturação ali de aprender o inglês. E quando eu vim para cá, o dinheiro é apertado, o dinheiro é curto. Então, você escolhe ali o que cabe no orçamento e isso significa o mais barato. E aí eu fui para uma escola de inglês, onde que tinha um volume grande de brasileiros, inclusive até o professor era brasileiro, fantástico, inclusive eu só descobri que ele era brasileiro depois que ele realmente falou, porque quando alguém está falando inglês com você, e você não sabe inglês, você não consegue pegar os sotaques das pessoas. E aí, quando ele se identificou como brasileiro, eu tomei um choque, né? E aí, o que acontece? Eu me vi muito nos primeiros meses envolvida na comunidade brasileira, que atrasa o processo de aprendizado, o processo de, de, de desenvoltura ali no inglês, né? E aí, quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu mudei de escola, porque eu precisava mudar visto também, né? Os vistos eles são definidos pelo tempo de curso que você paga. Eu precisei mudar de escola, e aí eu fui para uma escola que não tinha brasileiro. Era uma escola pequenininha, tinha muitas pessoas da Ásia, de modo geral. E aí eu desenvolvi o inglês. Bom, eu fui sair só com os amigos de outras nacionalidades, fui morar com neozelandeses para poder aprender o sotaque daqui. E aí sim comecei a me sentir confiante, mas aí isso já tinha passado 1 ano e meio que eu estava aqui. Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Depois desse período, eu lembro que assim, o dinheiro já estava acabando, o visto já estava acabando, e o inglês ainda estava assim, agarradinho. Mas eu precisava de algum visto que me desse permissão de ficar aqui, porque a opção de voltar para o Brasil não existia na minha cabeça. Eu não queria mais voltar para o Brasil. E aí eu saí aplicando vistos, meu currículo para várias vagas de trabalho, e eu apliquei para uma vaga que era de contabilidade. Na realidade, eu fazia restituição de imposto de renda para as pessoas aqui na Nova Zelândia, dentro de pequenos quiosques que eram localizados dentro de shopping mall aqui na Nova Zelândia. E era uma empresa de contabilidade que administrava esses quiosques, então eu ficava tempos no quiosque de uma região da cidade, ia para outro lugar e ficava assim. E aí, quando eu fui aplicar para vários trabalhos, é muito interessante isso, porque assim, a Nova Zelândia é essa diversidade que eu vou falar, porque é muito legal. Eu fui toda arrumada, como uma boa brasileira, né? Arrumadinha e tal. E eu cheguei lá para fazer a entrevista, eu encontrei com um neozelandês, louro, alto, magrinho, branquinho, de olho azul, de quase terra e gravata. Ele estava com uma camisa social branca, mas coberto de tatuagens, e os caninos dele, ele tinha uma cor prata, era coberto de cor prata no canino. Eu olhava para ele, eu não sabia se eu ficava com medo ou se eu conseguia falar inglês. Era uma aparência muito assustadora, para falar a verdade. Mas era uma pessoa assim, de uma doçura, de uma sensibilidade humana, uma sensibilidade cultural muito grande, que eu fiz a entrevista com ele. A entrevista foi muito ruim, porque o inglês ainda não era legal para ter esse nível de falar para ele o que eu sabia fazer no nível de administração, porque eu estava falando de um nível profissional mais alto, que era a minha primeira tentativa de sair do chão de fábrica. E aí ele foi muito sensível, e aí eu dei minha cartada. Eu também falo português, eu falo espanhol, e eu posso atrair clientes para a empresa, porque esses brasileiros e outros países que falam espanhol, eles não sabem fazer a restituição de imposto de renda, então eu posso atrair esses clientes. Eu ponho uma plaquinha aqui. Eu já fui dando outras dicas para eles, saindo já da entrevista e dando dicas de como vamos trazer mais clientes. Sensacional. E ele só que aí no final ele falou assim: então tá ótimo, foi muito bom essa entrevista. Eu entro em contato. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, me fala uma coisa. Você acha que o meu inglês foi suficiente para essa entrevista? Eu já estava assim, desesperada, né? Eu falei: você acha que foi suficiente? Porque eu preciso muito desse emprego. Me dá essa oportunidade? Aí ele falou: sim, vamos fazer o seguinte: você pode começar na segunda-feira que vem, você já traz isso, isso, você já vai começar, a menina vai te treinar, você vai vir para esse quiosque aqui. Eu saí dali, eu não acreditava. Sensacional. Porque, assim, eu precisava tanto daquele emprego para poder sair do chão de fábrica e para poder conseguir o visto de ficar aqui um tempo maior, que tudo aconteceu, né? E aí eu comecei a trabalhar, eu ainda tinha um visto que me permitia trabalhar lá um tempo, até eles poderem aplicar um visto para mim. Aí saiu o visto de 1 ano,
Depois eu renovei por mais um ano e apliquei para residência. Residência é o visto permanente aqui da Nova Zelândia. Só que aí, nessa época, meu visto de residência demorou um pouco mais para sair e saiu, eu tive que ir a Wellington para trocar o meu passaporte e consegui, meu visto saiu, coloquei lá o selo de residência no meu passaporte. Um mês depois a empresa veio e fala: Cláudia, nós vamos fechar a empresa. A empresa tinha quebrado. Se isso tivesse acontecido um mês antes, eu ia ter perdido minha residência, eu não ia conseguir o meu visto de ficar aqui, porque eu não ia conseguir outro emprego tão rápido assim. Então, quer dizer, foi tudo assim na luta, e tudo isso passaram o quê? 4 anos e pouco, até eu conseguir a residência, entendeu? Que é o visto permanente. E aí depois, mais 5 anos depois, com o visto de residência, eu me tornei cidadã neozelandesa, e hoje eu tenho passaporte, eu sou uma kiwi, eu sou uma neozelandesa hoje. E aí você, depois dessa empresa, agora eu tô querendo chegar já na Sim, Brasil Kiwi. Como é sim. que surgiu essa ideia, assim? Então, nessa época, durante esse período todo, eu fazia o tal do blog, só que era uma maneira bem precária, diferente do que é hoje. Então, eu falava sobre coisas da Nova Zelândia, só que eu tirava foto com uma máquina manual, fazia o upload no computador e postava a fotinha ali, bonitinho, falando sobre situações da Nova Zelândia. E aí, como a empresa fechou, eu tive que procurar outro emprego, e aí eu fui trabalhar com o MPI, que é como se fosse a vigilância sanitária do Brasil, mas no Aeroporto Internacional de Auckland, junto com a imigração da Nova Zelândia. Ah, E nessa época, com o conhecimento das minhas experiências, divulgando coisas da Nova Zelândia, eu tinha um volume muito grande de pessoas no meu blog, na minha página do Facebook. E aí eu trabalhei com o governo alguns anos até eu engravidar de gêmeas. Então, eu sou mãe de gêmeas de 9 anos hoje, a Rubi e a Olivia. E o meu marido, ele é neozelandês, ele é piloto da Air New Zealand. Então, quando eu tive que sair do meu emprego com o governo, por mais que eu amasse, era assim, era o meu trabalho dos sonhos lá na época, e eu me sentia muito orgulhosa porque trabalhava para o governo, eu era uma autoridade aqui dentro da Nova Zelândia, antes mesmo do país ser meu, porque eu consegui esse emprego antes de ser cidadã como eu sou hoje. sim. E aí eu precisava de alguma coisa que me rendesse renda para eu ficar dentro de casa, porque por mais que meu marido tenha uma condição financeira boa e ele estava disposto a sustentar a família, né? Eu não sou aquele tipo de mulher que fica em casa, que quer só que o marido tome conta de tudo. Eu preciso ter a minha independência. E então eu decidi, coloquei uma linha no meu Facebook falando: estou trabalhando com intercâmbio. Da noite para o dia, quando eu coloquei aquela mensagem, as coisas aconteceram muito naturalmente, organicamente. Por quê? As pessoas já me conheciam, já existia o interesse dessas pessoas virem para cá, e eles queriam ter o exemplo de alguém que tivesse tido sucesso. E mais do que isso, alguém que eles pudessem confiar e conhecesse todos os caminhos, e conhecesse a realidade do que é uma vida de um imigrante, e, afinal de contas, também de que puder dar o suporte para eles aqui na Nova Zelândia. Suporte que eu não tive da minha agência brasileira, eu dou esse suporte hoje para os clientes aqui. O Paulo mesmo, que é meu cliente, ele sabe que eu sempre que eu posso, eu estou ali segurando a mão para ninguém sair, entendeu? Então, assim, eu mantenho esse relacionamento com as pessoas a vida inteira, se tornam amigos mesmo, como é o Paulo e a Larissa. E aí eu tive que, claro, evidente, fazer todos os planos, né, para poder montar uma empresa. Então, eu criei a empresa na Nova Zelândia, eu fiz o treinamento com o New Zealand Education, que é como se fosse o Ministério da Educação no Brasil. Então, eu tive que me qualificar aqui também, para que eu possa hoje falar com autoridade sobre todos os programas de educação da Nova Zelândia, desde ali do pré-escolar ao doutorado, é a minha habilidade de falar e fazer parceria com as escolas. Então, eu represento praticamente todas as escolas e instituições de ensino, universidades aqui da Nova Zelândia. E eu posso dizer que, assim, desde o primeiro dia que eu anunciei que eu fosse trabalhar com isso, foi de muito sucesso para mim, porque as pessoas conheciam a minha história. Eu acho que quando você mostra uma coisa que é verdadeira e mostra os caminhos certos para as pessoas fazerem,
isso te traz a autoridade mesmo da sua imagem, porque é, vender um curso de inglês qualquer um pode fazer, mas traçar o planejamento estratégico para que a pessoa possa vir e ter sucesso no processo de imigração dela, não é qualquer um que faz. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu já ajudei centenas de pessoas, inúmeras famílias, inclusive, a vir para a Nova Zelândia, se estabelecer aqui e ter a vida que eu tenho hoje, que é uma vida de sucesso, é uma vida de tranquilidade, de segurança, porque é o que a Nova Zelândia oferece. É você poder ser quem você quiser, sem rótulos, entendeu? Sem as pessoas te julgarem pelo que você está vestindo, pelo que você tem, eles só querem saber quem é você. Então, quem é o Wesley? O que o Wesley faz? Quem é a Cláudia? O que te trouxe para a Nova Zelândia? Eles querem saber a sua história mais do que o que você adquiriu de bens na sua vida, entendeu? Assim, eu fico até emocionada de falar, porque isso é uma coisa eu amo a Nova Zelândia. Então, assim, eu defendo cada cantinho daqui, porque a Nova Zelândia me deu tudo que eu gostaria de ter no Brasil, sem eu ter feito o mesmo investimento que eu fiz no Brasil, a Nova Zelândia me deu de braços abertos. É muito legal ver vocês falando assim. Eu tô, eu tô, eu tô desse lado aqui vendo não só vocês, mas as pessoas que eu fui conversando por aí e assim eu tô aprendendo tanto. Vocês podem ver que eu fico até quieto aqui porque e é difícil. Quem me conhece sabe que é difícil ficar quieto, mas eu tô fazendo esse exercício porque eu tô aprendendo muito com vocês, porque são histórias de vidas assim que acrescentam muito, porque para além de mudar de país, que é o contexto, é sobre mudar, né? É sobre mudar. Eu tenho dito isso que vocês são exemplos para as pessoas que estão vendo ou ouvindo, que às vezes só querem mudar de emprego ou de carreira e às vezes está faltando aquela coragem, né? E aí vem uma pessoa aqui que saiu lá de Minas Gerais, foi parar na Nova Zelândia sem falar a língua e foi lá a unha e fez tua carreira. Então, se você está aí tentando só mudar de emprego, talvez. Não, é muito mais do que isso. Mudar de país significa sair da zona de conforto, e Exatamente. significa respeitar as diferenças, significa você fazer uma autotransformação de valores, porque vão existir valores no Brasil que são fenomenais, que você vai carregar eles com você a vida inteira, mas outros que você vai repensar e falar: não, eu não quero mais isso para mim, e eu quero adquirir, absorver isso que o neozelandês faz. Então, assim, eu, como pessoa, eu digo que eu evolui muito, eu aprendi muito. O que no Brasil muitas vezes a gente fala, o estrangeiro, ele é frio. Não, ele não é frio, ele respeita o seu espaço. O nosso, é, é, aquele abraço caloroso do brasileiro, ele vai existir sempre, mas nós somos, de uma certa forma, mais invasivos. E o neozelandês, ele é mais calado, mas ele vai estar sempre ali para você, para o que precisar. Eu digo isso em forma de comunidade. Depois que você está inserido na comunidade, como eu passo, eu digo que assim, 80% do meu tempo eu estou dentro da comunidade neozelandesa, por Uhum. conta da região que eu moro, de ter filhos em escola. Então, o meu grupo de amigas, de famílias, são neozelandeses. E eles estão sempre ali para o que precisar, no sentido, às vezes eu estou atrasada numa reunião na cidade e eu não tenho tempo de vir buscar minhas filhas. Só mando uma mensagem e falo: pega elas para mim, fica com elas, eu vou chegar mais tarde, não tem problema. Porque assim, eu não tenho família aqui, então você precisa dessa base de suporte, seja ela dos brasileiros, que estão sempre ali para te dar a mão, mas também da comunidade neozelandesa, porque eu acho assim, você imigrar para um país e você não se envolver na cultura neozelandesa, no caso aqui, é um pecado. Você não participar e não absorver as coisas legais que tem desse país, dessa comunidade, não vai fazer muita diferença. Só vai mudar de endereço, entendeu? Então, o legal Sim. é você se misturar mesmo.
E qual é o É, tamanho hoje da comunidade brasileira aí? eu digo, eu não vou exato, eu não vou saber te dizer, mas eu acho que a gente já tem mais de uns 8 mil brasileiros vivendo aqui. É Porque bastante. Queenstown é onde que tem a maior população. A gente já chegou à época de Queenstown ter cerca de 3, 4 mil brasileiros vivendo lá, sendo que a população da cidade toda é mais ou menos ali 20 mil habitantes hoje, porque cresceu. Na época era 15 mil, era assim, 15 mil habitantes e 4 mil eram brasileiros. É bastante. Então É era muito quase, brasileiro. quase uma Flórida. É, é. E, Mas hoje eles são bem espalhados, porque assim, a Nova Zelândia ela oferece oportunidades para diversos perfis. Então, assim, quando eu faço projeto de um cliente que quer vir para a Nova Zelândia, a gente não define a cidade final, porque ele vai vir para uma cidade estratégica, que ele precisa vir para poder ter as oportunidades que ele quer, mas depois que ele se estabeleceu, que ele tem o visto adequado, ele vai para onde ele quiser. Então, é muito comum. Por exemplo, a Nova Zelândia é um país muito pequeno, então são 5 milhões de habitantes no total. Auckland, que é a cidade onde eu moro, tem 1.600.000 habitantes, mais ou menos. Então é a maior cidade daqui. E é muito comum eu ouvir que Auckland é a São Paulo da Nova Zelândia. Não é, gente, é muito diferente. Depois que você está vivendo aqui um tempo maior, você sim começa a reclamar um pouquinho do trânsito, etc. Mas não chega a ser nem 10% do que é a loucura de Belo Horizonte. O trânsito, ele vai ter aquele trânsito normal, nas rodovias pode ser que impacte um pouco, por vários motivos, tá? Até é legal falar isso também para as pessoas entenderem. Quando tem um acidente nas rodovias, aqui na Nova Zelândia, ah, eles não vão simplesmente ignorar e ficar ali o carro abandonado. Não, vai chegar dois caminhões enormes sinalizando, vários cones na rua por uma distância gigante, e aí isso faz trabalhar o trânsito, ficar mais lento. Mas é para poder dar socorro para aquela pessoa, às vezes precisa de um guincho, às vezes não, às vezes traz o caminhão de mecânico e vai consertar ali mesmo e a vida que segue. Só que para a medida de segurança, eles vão isolar uma área gigante. E aí cria um pouco mais de trânsito lento. As distâncias de segurança entre um carro e outro, elas vão ser sempre respeitadas, que causa também uma lentidão maior, às vezes, nas rodovias. A velocidade daqui ela é menor também do que no Brasil. O máximo que você pode dirigir em rodovias de mão dupla vai ser 100 quilômetros por hora. Existem trechos de rodovias simples que você só pode a 50 quilômetros por hora. Então dá um desesperozinho, né? De quem está acostumado no agito aí do Brasil. Mas Nova Zelândia é um país assim que as pessoas como é que é? Trabalham para viver, mas não vivem para trabalhar, entendeu? O foco é na qualidade de vida, o foco é em você ter uma vida digna, onde que o dinheiro que você trabalha ele vai ser suficiente para te dar, te programar mesmo as férias, e não só uma férias por ano, até porque escolas escolares são 4 por ano, né? Então, você precisa fazer alguma coisa com as crianças naquele momento. Geralmente as pessoas programam essas mini férias ali para fazer alguma coisa com as crianças, seja são dentro do país, quatro férias escolares durante o ano. sim. Então, geralmente são 10 semanas de aula e 2 semanas de férias das crianças. E aí, no final do ano, tem umas férias maior que termina ali pelo dia 20 de dezembro, às vezes um pouquinho antes, e só volta em janeiro, início de fevereiro do ano seguinte. Interessante. É, na tua experiência, assim, lógico que não precisa ser preciso, mas qual seria, assim, um percentual de pessoas que vão e efetivamente ficam? Porque eu sei que tem gente que vai só para estudar e voltar mesmo, que já foi planejado para isso. Mas, Sim. mesmo contando com essas pessoas, assim, qual é o percentual hoje que acaba ficando, que acaba Então, conseguindo vir? eu posso te dar uma estatística mais realística dos meus clientes, porque é o que eu lido mais Perfeito. com eles ali. Eu digo que 90% dos meus clientes vêm para ficar e 10% eles vão voltar porque eles têm outras coisas em plano. Os que vão voltar vão ser clientes, por exemplo, pessoas bem jovens que vieram realmente para desenvolver o inglês e vão voltar para fazer faculdade, ou então eles vieram para fazer high school e vão voltar para o Brasil para fazer faculdade.
mas jovens que já terminaram a faculdade no Brasil, já tiveram experiência profissional, ou então já são casados, eles vão querer se estabelecer aqui. E aí existem várias oportunidades, né? Existem vários caminhos que você pode seguir para poder se estabelecer aqui na Nova Zelândia. Um deles, claro, evidente, que é o que eu trabalho mais, é a parte de educação, né? Que é o Study to Immigrate. E existem outros através da área profissional. E aí vai depender da atividade profissional de cada um e a equivalência com a lista de demandas de profissionais aqui da Nova Zelândia. Então, assim, existem muitos caminhos e eu digo assim, gente, experimentem, mesmo Nova Zelândia, Austrália, Canadá, seja lá onde que for, eu acho que assim, vale muito a pena você enxergar o diferente e trazer uma análise de vidas, de experiências diferentes para dentro da sua rotina. O Brasil é um país maravilhoso, um país que, assim, tem tudo para dar certo, terras férteis, o clima é fantástico, as pessoas são calorosas, mas também eu acho que as pessoas estão sofrendo bastante aí. Então, quem tem a oportunidade de vir, tá vindo e tá se estabelecendo muito bem aqui. Cláudia, eu vou te fazer agora algumas perguntas que essa sim eu estou repetindo para todo mundo, porque eu não quero perder de vista que eu brinco que a ideia aqui é bater papo mesmo, né? Essa é a Sim, ideia. Mas a gente aproveita para tentar prestar um serviço, porque muita gente que vai vir parar nesse vídeo aqui é porque está pesquisando sobre isso, ou enfim, e acaba caindo sim. aqui. Então, eu estou fazendo algumas perguntinhas que são iguais para todo mundo para a gente ter uma referência. A primeira, e lógico, aí para você a responsabilidade é maior, né? Porque eu estou fazendo essas perguntas para pessoas que estão aí, que estão brigando. Agora, para ti, você é uma autoridade no assunto, né? Então, se você tivesse, Cláudio, que dizer uma só, tá? Assim, ó, Cláudio, eu estou querendo ir para Nova Zelândia, decidi, eu estou ouvindo esse podcast, eu estou vendo e foi a gota que faltava, eu quero ir. O que você diria para essa pessoa fazer? Uma coisa, faça isso e isso vai dar resultado. Qual seria essa coisa? Planejamento. Tem que ter um planejamento muito bem estruturado. E a primeira coisa que vai estar lá em cima, se você está querendo ir para um país de língua inglesa, inglês. Tudo em inglês, começa a colocar ele como uma rotina aí na sua vida, porque o inglês é que vai te levar para qualquer lugar que você quiser na Nova Zelândia. Então, assim, eu busquei o caminho mais longo, justamente porque eu não tinha inglês, mas é um caminho. Então, o inglês é a base de tudo. E aí, ele vai ser ali o top ali do seu planejamento. Depois, claro, evidente, tem a, a parte financeira, a parte de tempos, porque aí tem a questão da idade. Se você também tem uma idade que o país não aceita mais, não vai adiantar. Então, não deixa para a última hora. Então, esse faz, tem que fazer no planejamento, até agora, vendendo meu peixe, eu faço planejamento com a pessoa justamente fazendo isso. A gente vai fazer a análise das possibilidades que você tem para vir para Nova Zelândia. Então, a minha equipe, eu tenho um Immigration Advisor que vai sentar e ver a parte legal, e eu faço toda a parte do perfil e a análise, a parte educacional do cliente. Aí a gente faz o casamento ali, as habilidades da pessoa, o perfil profissional, né, da idade, dos interesses familiares, porque tudo isso vai chegar no projeto ideal para você. Não existe um projeto único e falar, não, copia e cola. Não é assim. Assistir a alguns vídeos de YouTube e falar, eu fiz assim, faço assim também que vai dar certo. Não, não é. Cada perfil é diferente, cada perfil a gente vai usar uma estratégia diferente. Alguns muito mais simples, outros muito mais complexos. E outros também, o que é muito importante falar, que é assim, eu não sou vendedora, eu sou uma agente educacional e eu vou traçar um projeto com você de futuro. Então, se eu chegar para você e falar, desculpa, o seu perfil não é para Nova Zelândia, eu não estou falando isso porque eu não gosto de você ou porque eu estou querendo jogar um balde de água fria. Não, eu estou te salvando literalmente de gastar dinheiro num projeto que não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Da maneira que eu trabalho, tem que ser sempre muito transparente e muito objetivo nisso, porque
não adianta, se o cliente não tiver sucesso, eu não tenho sucesso. Até porque eu trabalho de uma maneira que eu faço a parte da consultoria absolutamente de graça. Eu só vou ganhar, eu sou comissionada pelas escolas quando o estudante vem estudar aqui. Então, se você vai ter um visto negado, não é bom para você e não é bom para mim, porque eu vou trabalhar de graça, entendeu? Então, essa minha primeira análise, ela é muito importante, porque eu vou evitar que você siga em frente com um projeto que não vai te direcionar para lugar nenhum. Então, realmente, o planejamento é o mais importante. Legal. E o contrário, Cláudio? Se você tivesse que dizer uma coisa para não fazer, não faça isso de jeito nenhum, o que seria? É, essa daí, ela é muito, como se diz, explícita. Não use o jeitinho brasileiro, gente. Num processo imigratório, não cabe isso. O jeitinho brasileiro, ele vai te fadar ao fracasso. E o jeitinho brasileiro, num processo desse, o que significa? Ah, eu não tenho qualificação profissional acadêmica nenhuma no Brasil e eu vou para Nova Zelândia como um turista e lá eu tento a vida. Faz isso não, entendeu? Eu já vi inclusive famílias que fizeram isso. E aí vem com criança, não fala inglês, não vem com criança, não tem como conseguir um trabalho, nenhum visto. Você vai fazer o que da sua vida? Não, não faça isso. Usar dos caminhos legais que existem, são vários, é muito mais importante. Ele pode ser mais demorado, ele pode custar um pouco mais de dinheiro, mas ele com certeza vai te levar no seu objetivo. Então, o jeitinho brasileiro, deixa ele aí no Brasil. Se você está pensando em imigrar, você tem que deixar ele aí. Se não começa certo, a chance de terminar certo diminui. É, Cláudia, Brasil, só a passeio? Deixa eu só explicar a passeio. pergunta. Porque as pessoas falam assim, mas se eu precisar... Não, não é se precisar, é desejo, né? Porque a gente sabe que precisando a gente faz muita coisa, mas desejo. Brasil só a passeio? Porque eu tenho família aí ainda. Aliás, tem até algumas coisas que eu vou abrir um pouquinho meu leque, porque eu estive no Brasil por 3 meses em 2022, e eu aproveitei muito o Brasil, porque o Brasil é um país maravilhoso, tem coisas fantásticas aí que se eu pudesse trazer para cá eu traria. Mas eu ainda vou ao Brasil porque eu tenho família aí, tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos, então por esse motivo eu ainda volto. Se não tivesse eles, eu não voltaria no Brasil por outros motivos. Mas o Brasil tem coisas fenomenais. Tanto é que assim, eu fui no Brasil, aproveitei e fiz meu nariz, porque, afinal de contas, né, são cirurgiões plásticos do Brasil são fantásticos. E eu nunca fui feliz com o meu nariz, e hoje não, hoje eu tenho aqui meu nariz bonitinho por conta de um cirurgião brasileiro. Então, assim, tem muita coisa maravilhosa no Brasil, mas para viver eu não gostaria mais por inúmeros motivos. Pela violência, pela corrupção, pela falta de oportunidade. Hoje eu sou uma mulher de 48 anos. Se eu quiser voltar ao mercado de trabalho na Nova Zelândia, eu volto a qualquer momento. Mas no Brasil, eu não teria essa mesma facilidade. Então, no Brasil, só passei. Cláudia, esse é o momento que a gente troca de lugar um pouquinho. E aí você pode fazer uma pergunta, se você tem alguma curiosidade, é a tua Sim, vez de sim. Eu perguntar. adoraria que você pudesse falar, Wesley, sobre o seu trabalho, porque, assim, quando as pessoas vêm para a Nova Zelândia, ela muitas vezes quer fazer essa parte de transição de carreira. E aí precisa de um planejamento, que é o que você faz, que é o que você ajuda a pessoa a traçar, no sentido, o que eu posso fazer agora? Que direção que eu tenho que tomar? Então, eu queria saber o que você faz e o que a gente poderia trazer das suas habilidades para os meus clientes e para os meus seguidores, porque eu tenho pessoas que não querem vir também, mas que querem ter um planejamento de vida aí no Brasil. O que fazer, entendeu? Sim. Até quando isso começou, né, que foi através do Paulo, que inclusive se você chegou aqui e não viu o episódio anterior do Paulo, vai lá porque vale a pena, porque ele conta toda a história dele e é realmente muito bacana, é um dos melhores episódios da temporada, assim, sem dúvida. Então, se você chegou aqui e não viu, volta lá ver que vale a pena. E logo em seguida a Cláudia me procurou tal, e a gente
bater um papo. E se você olhar todos os episódios, a gente nunca colocou ninguém de parceiro, porque a ideia disso aqui era a gente construir um local de reflexão, de pensar e tentar não se comprometer muito, até para não daqui a pouco não poder falar alguma coisa. Mas tudo que a Cláudia disse hoje, ela disse de novo, vai tão ao encontro do que a gente diz, né? E pensa que, de pronto, eu falei para ela, Cláudia, tá feito, a gente vai dar a referência com o maior prazer, porque para citar algumas coisas que você falou, né? Eu trabalho com planejamento pessoal e de carreira, né? Aí, E as pessoas acabam perdão. pensando muitas vezes que é só querer, né? Você acabou de falar isso, né? Muitas vezes você tem que dizer para a pessoa, olha, o que você está querendo não é possível porque não encaixa no teu perfil, né? E quando a gente conversou, eu até falei, é um desafio, porque muitas das pessoas que trabalham com planejamento pessoal, elas tentam vender que tudo é possível, que é só querer. Como se que quem não tem as coisas é porque não quis ou não se esforçou o suficiente. E a vida não é exatamente assim. Então, o meu trabalho consiste em entender o que as pessoas querem, entender onde elas estão, e por isso que o podcast chama Eu, Você e as Circunstâncias, porque sem as circunstâncias eu não consigo fazer nada, porque eu brinco sempre assim, eu não tenho como arrancar circunstâncias da pessoa, não tem como, cada um é uma pessoa com uma história, não tem uma receita, e você disse isso hoje também, não tem uma receita, que a gente pega lá o Paulo, né? Então o cara ouve lá o episódio do Paulo e fala, bom, então é só fazer assim que vai dar certo? Não, não é. Não é. A gente tem que ver você, a sua história, o que você construiu até aqui, e aí sim, a gente vai te ajudar a construir um caminho para você chegar onde você quer, ou mais próximo disso, mas é sempre uma construção conjunta. Eu não vendo receita. Eu não vendo receita. Tá cheio na internet aí, quem quiser procurar lá, 5 maneiras para isso, 10 maneiras, tá cheio aí. Não é minha praia. Minha praia é entender a sua realidade, o seu contexto, e com isso traçar um plano para você conseguir o que você quer. Muitas vezes a pessoa chega querendo uma coisa e nesse processo muda, porque a gente constrói junto o objetivo, né? Considerando as circunstâncias da pessoa. Então, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso no podcast, inclusive, porque eu até conversei isso contigo, falei, Claudio, o podcast é mais um local mesmo para reflexão. Lógico Sim. que você vai olhar na descrição aí, você vai achar um link lá para o meu trabalho e tal, mas eu não costumo falar aqui, porque outra coisa que a gente tem em comum, eu não me acho um vendedor. Não, não acho que eu seja um vendedor. Eu tenho um trabalho que está lá, tem o seu espaço, né? Se você for Sim, lá no meu Instagram, exatamente. você vai achar lá um espaço e alguns conteúdos para isso. Mas, para além de vender, a gente trabalha com o possível. Então, é lógico que vai totalmente ao encontro, né? As pessoas que estão fora do país normalmente estão mudando de carreira ou têm que mudar de carreira, até não às vezes pela vontade, o que é um pouco diferente, né? Como você disse, a pessoa tem que se refazer, né? Fazer uma curva ali para Sim. reconstruir, e esse é o momento, às vezes, que a pessoa realmente fica um pouco perdida. Então, eu terei Mas uma. isso é muito importante e eu acho que assim, esse trabalho que você faz, ele é sensacional porque no passado a gente terminava o colegial, ia para a faculdade e já tinha uma carreira. E aquilo ali era definido por anos a fio. Hoje o sistema de educação é completamente volátil, é uma coisa assim louca. Então é muito comum. Você chegou ali, ok, trabalhei 5 anos numa carreira, não era aquilo que eu queria. Então você precisa de fazer essa transição. Mas aí você vai só fazer a transição outra vez se você errar outra vez. Ok, não tem problema, são com os erros que a gente aprende. Mas quanto tempo você vai querer continuar errando? Então, É, e, será que vale a pena você e entrar numa outra planejado carreira erra sem ter o menos, né? planejamento? Erra menos. É que quando você busca um profissional, é como eu tentar ir para Nova Zelândia. É lógico que entre acerto, erro, eu vou pesquisar, talvez eu até consiga.
Mas é óbvio que se eu pego alguém que tem lá uma experiência que já fez isso, sei lá, 1000 vezes, a probabilidade de acertar fica maior, né? Eu acho que eu Exatamente. não vou dizer o nome da pessoa, né? Mas antes de entrar aqui, eu estava conversando com uma pessoa. E essa pessoa está lá com problema, tá meio endividada, enfim, está com problema financeiro. E ela me mostrou tal e falou: tem jeito? Eu falei: tem. Mas eu não estou falando tem baseado num livro, eu estou falando tem baseado em centenas de vezes que eu já fiz isso. Eu sei que tem. Sim. Né? Então, dentro de um contexto, a gente sabe. Então, não é que você não consegue fazer sozinho. Na maioria das vezes você vai conseguir. Só que você vai passar por coisas que você daqui a pouco não precisaria passar, você poderia atalhar um método. É, é aquela coisa, você vai pintar o cabelo, você consegue pintar? Você consegue. Mas será que ele vai ficar na mesma qualidade do que você ir no salão? Não vai. Um dentista, Vou você fazer, pode deixa eu só, arranjar eu um não vou perder a dente. oportunidade. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa com uma pessoa querida, que nós só estamos aqui por causa dessa pessoa. Se você for pintar o cabelo, procura a mãe do Paulo, a dona Inês, que nós só estamos aqui Exatamente. tendo esse papo por causa dela, que Ela foi está ela que me chegando deu aqui daqui a o. alguns E dias, ela está inclusive, indo né? para aí, provavelmente vai ver esses 2 episódios com vocês. Um abraço, dona Inês. Eu não fiz isso no episódio do Paulo e estou fazendo agora. Desculpa, eu te cortei. Sim, então, assim, eu acho que é exatamente isso. E isso até é uma coisa, fazer uma reflexão, que é assim, se você vem para Nova Zelândia, você vai ganhar o seu salário por hora. Tudo que você faz é por hora. No Brasil, você paga uma consultoria e o pacote você recebe quase que a vida inteira, né? É uma coisa vitalícia. Então, assim, comece a valorizar mais os profissionais brasileiros, e valorizando o tempo que ele está investindo no seu processo. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas, como mensagem para as pessoas de modo geral. Porque quando você chega aqui na Nova Zelândia, aí você começa a trabalhar por hora, e aí passaram 15 minutos, você vai ganhar 15 minutos de hora extra, e você vai contar e vai valer um dinheiro, acho que isso é transferível como mensagem para as pessoas do Brasil que fazem consultoria e acabam achando que é vitalício. Eu paguei uma vez, é vitalício. Não, é um trabalho que ele está fazendo por um projeto, gente. Então, isso é muito importante também levar em consideração e valorizar aquele conhecimento. Então, assim, eu tenho assim, o maior respeito e admiração pelo que você faz, porque é transformador. Eu acho que, assim, dar um caminho para que a pessoa possa definir o futuro dela, na carreira profissional, ou de vida, ou sair de uma dívida, como você falou, isso é sensacional, porque você está usando seu olhar crítico para ajudar aquela pessoa. Então, você não está fazendo venda, você está fazendo ali uma resolução de problema, que é o que a pessoa está buscando na realidade, né? E Então, o melhor assim, resultado disso é quando a pessoa fica sua amiga, mas ela não volta nunca mais como profissional, porque ela aprendeu e aí ela vai com as próprias pernas. Então, sim, costumo brincar que, lógico, a gente acaba desenvolvendo relações e tem outras conversas novamente com as pessoas, mas o objetivo é sempre que dali para frente ela realmente entenda o método e sim, consiga aplicar ela mesma, né, sem ficar dependente. Essa é a ideia. sim. Cláudia, para eu cumprir contigo, inclusive, o nosso horário. É, quem quer te achar aí para quem viu o episódio do Paulo, viu esse agora e falou é a hora, eu quero ir para Nova Zelândia. Como é que te acha? Quais são? Lógico que eu vou deixar depois aí nas descrições, mas fala um pouquinho aí. Sim. Sim. Então, minha agência se chama Brasil Kiwi, uma palavra toda junta, Brasil com Z. Brasilkiwi.com é o meu site, e aí você me acha no Instagram também, é só jogar lá Brasil Kiwi que você vai encontrar. Eu sou sempre muito receptiva, então como a gente tem um fuso horário muito grande, estou a 15 horas à frente do Brasil. Hoje, agora são 12h06 da tarde de sábado aqui na Nova Zelândia, então são 9 horas da noite de sexta aí no Brasil. Então, me manda mensagem no WhatsApp, o Paulo também, o Wesley vai deixar meu WhatsApp aqui também na descrição. Fique à vontade para perguntar sobre Nova Zelândia, sobre estilo de vida, sobre criação de filhos, sobre saúde na Nova Zelândia, porque, assim, eu tenho experiência de 16 anos aqui na Nova Zelândia e eu posso te falar de absolutamente tudo. Claro que vai ter coisas que eu não sei, mas eu sei onde achar a resposta para você, então eu acho que aproveitem dessa oportunidade, porque eu estou sempre aqui disposta a ajudar. O meu trabalho como agente educacional é isso, é passar informação
e fazer com que você tenha sucesso, porque você tendo sucesso, eu também tenho. Cláudia, foi um prazer. Você é uma pessoa assim de uma energia muito bacana, assim, foi realmente um prazer. Muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente e tenho certeza que esse não será nosso último papo, que nós vamos conversar outras Com vezes. certeza não. Tem muito assunto para explorar. Assim, a Nova Zelândia, assim, nesse universo aqui tem muita coisa para explorar vamos estar fazendo também outras lives para trazer a sua parte aqui para poder agregar valor para as pessoas que querem essa parte de desenvolvimento pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Fico muito grata a você, ao Paulo, que ter nos apresentado, né? E fico Sim. muito feliz de ter participado. Muito obrigado. Bom, e você, Obrigada. se chegou até aqui, deve ter curtido. Eu tenho feito essa brincadeira meio recorrentemente, mas se você está aqui há quase uma hora, deve ter feito sentido, você deve ter curtido. Se não gostou e está aqui até agora, aí é o caso de procurar uma ajuda, porque ficar se torturando não é legal. Então, se você curtiu, curte a página aí, segue o canal, tal, faz essas coisas todas que ajuda a gente chegar a mais pessoas e manter o canal ativo e continuar aqui com esse espaço de reflexão. E se você gostou, você volta a semana que vem, traz um amigo. Se não gostou, indica para o inimigo, não vai ficar aí sofrendo sozinho. E se você voltar, semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, fique bem e até semana que vem.